Olá, tudo bem com vocês? Nesta aula nós veremos um assunto completamente diferente, que é o DEA Network, ou Network DEA, também conhecido como DEA multistágio. É um assunto muito interessante, há vários modelos que podem ser utilizados, com muitos estágios, tem a questão também de ter entrada compartilhada. É um assunto que demanda muitos estudos, caso você queira publicar um paper utilizando o DEA Network ou Network DEA, ou simplesmente NDEA. Então, o que nós vamos ver nessa parte 1? Então, eu defini aqui 3 aulas sobre NDEA. Nessa primeira, vamos falar dos aspectos mais teóricos. A segunda, sobre a modelagem Excel VBA. A terceira, e de uma forma mais rápida, implicações gerenciais. Então, para quem não tem currículo Lattes, é de fundamental importância que você faça o teu, para justamente os demais pesquisadores conhecerem o seu histórico acadêmico. Conforme eu comentei com vocês, eu sou pesquisador, professor da Unesp, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, Departamento de Produção. Então, eu começo a aula a falar um pouco sobre publicações mundiais. Esse é o primeiro artigo publicado de DEA, Charles Cooper Holtz, em 78. Isso aqui foi atualizado no dia de ontem, no dia 23 de 1 de 2022. Até a data de ontem, esse artigo contava com 17.384 publicações. Já o primeiro artigo, um dos primeiros artigos sobre NDEA, foi desse autor, em 2000, ou seja, tem 22 anos atrás, e conta aqui com 667 citações. Muito, bem menos do que o DEA inicial, é claro, né? Além desse aqui ser o primeiro artigo de DEA no mundo, ele é bem mais antigo do que o NDEA. E é claro, o NDEA também usa os modelos CCR e PCC. E outros modelos também, como por exemplo, um modelo baseado em folgas. Porém, fazendo uma pesquisa na base Scopus, com essa palavra-chave, Network DEA, pode perceber que teve pico de publicações em 2020, aproximadamente, com mais de 120, 2021, né? Com mais 120 citações, perdão, aqui são publicações, tá? Citações é o próximo gráfico. E o que eu fiz? Eu fiz o download dessas publicações aqui, que foram 600 e pouco publicações, e alimentei o software SCMAT, SciMath, e gerei esse gráfico depois no Excel, onde eu cruzei tanto as publicações quanto citações. A gente pode perceber que, de fato, teve um volume muito alto de publicações sobre NDEA no ano passado, com mais de 120 publicações. Citações teve o seu cume aqui em 2014, com mais de 2.000 citações. Fiz aqui uma linha de tendência, linear ficou melhor, apesar que o R quadrado ficou muito baixinho. Nessa função linear, se fosse alimentada aqui no modelo, daria assim aproximadamente 62 artigos publicados para esse ano de 2022. Só que o erro aí é muito alto, apenas uma estimativa que eu diria assim bem grosseira. E agora, usando o software VOS Viewer, com a palavra Network DEA, o que a gente pode perceber?
onde que se usa bastante o Network IDEA. Tem publicações aqui na área de energia, modelo baseado em folgas, modelos multi-objetivos, usando análise de regressão, aeroportos, cadeia de suprimentos. Aqui a partir de 2 estágios, estrutura interna. Vamos falar daqui a pouco do Black Box. É um modelo de programação linear, inovação. China apareceu aqui porque os chineses, se não me engano, a China é o país que mais publica sobre esse assunto hoje. Na área de transporte, sustentabilidade. Então tem muita publicação assim, que envolve o NIDEA. Depois a gente tem um overview das palavras, né, que mais envolve aqui o nó Network IDEA, para onde essas arestas estão partindo. Inovação, comportamento social e econômico também. Então é muito interessante esse assunto que nós veremos. Adiante. Livro de ideia em português, eu recomendo esse, apesar que ele não trata do NIDEA. Já esses dois livros aqui trabalham com NIDEA, sendo esse aqui o que eu achei mais interessante para quem quer ter um embasamento matemático dos modelos de NIDEA, para ter assim, um domínio maior, uma maior segurança quando for de fato trabalhar com esse assunto bem interessante. A aula de hoje ela foi montada com base nesse artigo destes autores, que eles utilizaram o Network IDEA para avaliar curso pós-graduação estrito sensu, ou seja, mestrado, doutorado em engenharias 3, nesse caso aqui. Então, toda a aula foi montada, pensada nesse paper, que eu achei muito interessante e recomendo a leitura de vocês. Esse software de IDEA que nós temos aqui para usar IDEA, se não me engano, eu não sei se esses softwares trabalham com NIDEA. O que eu posso falar para vocês que com convicção que esse IDEA-OS ele não trabalha com NIDEA. Ele trabalha com ideias mais clássicos, digamos assim. E para uso limitado, tá? Não é uso ilimitado não. E também com periodicidade de licença também. Mais uma vez, você que está começando a entender o que é modelagem quantitativa, e está lá na questão da como que eu vou classificar minha pesquisa em relação ao método, se é uma modelagem de simulação, se é um experimento, se é uma pesquisação, um estudo de caso, Soft System Methodology, dentre outros, se é uma pesquisa empírica, axiomática, descritiva e normativa, eu recomendo a leitura do Bertrand e François, 2002. É um artigo antigo, mas porém, eu diria que é de fundamental importância a sua leitura para que você possa entender e classificar de forma correta a tua pesquisa quantitativa. Isso aqui já falamos muitas vezes, como é que funciona, como é que é a ideia, rapidamente, né? X1 e X2 são os insumos. A e B é o nível de produção. Vamos supor que fossem peças produzidas, por exemplo. X1 horas homens e X2 horas máquinas. Então, o que a gente percebe aqui? Com diferentes combinações desses dois insumos, nós temos o mesmo nível de produção nessa isolinha aqui, ó. Quantidade 10. Então, o que nós queremos de fato é usar de uma forma mais inteligente esses insumos para aumentar a nossa saída, dependendo da orientação. Nós temos modelos de R constantes, crescentes, decrescentes. Mais uma vez, como é que você entende que o modelo é constante? X1 e X2, dois insumos, horas homens e horas máquinas. Nessa isoquanta, ou isoli, nós temos a produção, peças produzidas, por exemplo, de 2 para 2, 100 peças. Ao dobrar a quantidade de insumos, a produção também dobrou.
4 para 6, 4 para 6 aumentou 50%. E também aumentou 50% o nosso volume produzido. Então, o que é o rendimento constante de escala? O mesmo aumento provocado no seu insumo gera o mesmo aumento proporcional na sua saída, ou produto. Esse é o rendimento constante de escala. O variável contém as três condições ao mesmo tempo. Também tem os rendimentos que são decrescentes e os crescentes. Tá? A gente falou que é o conceito de produtividade, saída por entrada. O que é eficácia? Que é a capacidade da unidade produtiva a atingir as metas que foram previamente estabelecidas. Já produtividade é uma razão do que foi produzido com o que foi gasto para produzir. A eficiência é um conceito relativo que compara o que foi produzido com o que poderia ter sido produzido. Nesse sentido, pode ser entendida como uma comparação entre as produtividades observadas. Essa expressão que se encontra produtividade total, sendo U e V os pesos, né, associados a cada produto, saída e entrada, respectivamente. Então, assim, como é que funciona a DEA? Essa DEA, digamos assim, modelos tradicionais. Nós temos, de um lado, as DMUs, as unidades tomadoras de decisão, os nossos produtos, que são a saída, e os insumos, ou entrada, nossa matriz. Aqui vira uma black box, uma caixa preta, onde aplicamos o algoritmo simplex para otimizarmos esse modelo. Nas minhas aulas eu sempre trabalho com programação em VBA, Excel, e sai do sistema a eficiência, pesos e os benchmarks. É o que sai desses modelos tradicionais. E como funciona a NDEA? Então, esse método, o método DEA permite avaliar a eficiência e desempenho das DMUs, definindo um indicador de avaliação de eficiência entre seus insumos e produtos. Certo? No modelo DEA, cada DMU é tratada sem considerar sua estrutura interna, não permitindo, assim, identificar as origens de suas possíveis ineficiências. Então, forma aqui essa black box, essa caixa preta. Isso é o DEA, digamos assim, o DEA tradicional. Todos os DEA que nós vimos no meu canal. Agora, como é que funciona o Network DEA? Vocês podem ver que nós temos agora os estágios. Então, essa caixa preta agora ela é embutida em estágios. Nós temos os inputs exógenos, ou seja, exógenos vêm de externos, também os nossos produtos externos. E aqui, endógenos, nós temos os produtos intermediários, que vão formar os estágios. Então, ao contrário dos modelos DEA tradicionais, o modelo DEA define cada DMU como uma rede de subprocessos, ou de estágios, se preferir. Ou seja, considera a estrutura interna, que aqui não tinha essa consideração do sistema, e permite o cálculo das ineficiências correspondentes aos diferentes estágios. Desta forma, decompõe a eficiência global em estágios específicos. Essa é uma grande vantagem, no meu entendimento, da NDEA. Então, na NDEA, cada estágio pode ter diferentes insumos, variáveis de entrada, ou produtos, variáveis de saída, outputs, que são exógenos, ou seja, externos ao sistema. No entanto, os estágios internos de uma DMU estão conectados através de variáveis intermediárias. As variáveis intermediárias, é muito bom entender isso, elas estão nos estágios, ou entre os estágios.
Elas são endógenas. Endógeno é de dentro, ou seja, é interno ao processo. Assim, no modelo NIDEA, desta aula que é baseada integralmente, que eu falei anteriormente, no trabalho desses autores, tá? É muito importante sempre mostrar a fonte das coisas, dos assuntos, das obras, dos papers que nós utilizamos, justamente para não cometer plágio. Nós temos aqui esse modelo NIDEA, derivado desses autores, onde foi avaliado. Neste modelo desta aula, foi usado o número de dissertações e teses como produtos intermediários, que estão dentro do estágio, uma vez que o produto final deve ser a publicação de artigos científicos. O insumo exógenos, ou input exógeno utilizado, são docentes. Então, nós temos aqui como é que ficou a estrutura dos autores dessa ideia network de dois estágios. O insumo é o número de docentes, as DMU são os programas de pós-graduação do Brasil, os produtos intermediários são a capacidade desses docentes produzir dissertações de mestrado e tese de doutorado. No estágio 2 é que a capacidade dessas teses e dissertações produzirem artigos A1 e A2. Vocês podem ver como o artigo é antigo, de 2012, então a classificação hoje mudou das revistas. Hoje é de A1 até A4, a gente fala nesse quadrante A1 e A2, não tenha dúvida, são as revistas ou journals mais desejados por nós pesquisadores. Por que eu digo isso? Que a probabilidade de você ser referenciado ao publicar numa revista top é muito maior, que é o que vai formar o seu índice H, que é um índice de qualidade. Então, eu já até falei isso para vocês anteriormente. O índice H, o que é isso? Vamos supor que o pesquisador, o teu professor tem um H10. Significa que tem 10 artigos e esses 10 artigos foram citados pelo menos 10 vezes. É isso. Uma métrica de qualidade muito interessante. Isso que eu já comentei com vocês. Então, nesta aula, foram usados o modelo de utilidade de qualidade Soares de Mello, 2006, que são agregados no único modelo DEA. E foram utilizados os dados de um último triênio, caso os autores utilizaram, os dados do último triênio, 2010 e 2012, divulgados pela CAPES, sendo que hoje é quadriênio, só precisa entender. Porém, a aplicação vai ser a mesma para qualquer tipo de estrutura de NIDEA que você venha utilizar, aplicando o modelo que será mostrado a seguir. A título de ilustração, pode ter, ao invés de você ter uma estrutura dessa, aqui, bonitinha, uma estrutura onde o próprio insumo é compartilhado. Então, deve-se destacar que há situações em que o mesmo insumo pode ser utilizado como entrada para diferentes estágios ou etapas da rede modelada. E é possível ainda que não se saiba a priori qual montante exato desse insumo deve ser destinado a cada etapa, mas apenas uma faixa da qual haja razoabilidade. Então, nós temos aqui uma estrutura como é que seria uma estrutura do network IDEA com entradas compartilhadas. Tem aqui um modelinho feito por Shen et al. 2009-2010, não vou entrar em detalhes, porém, deixo aqui para que vocês possam buscar a fonte original para estudar essa ideia no qual há entradas compartilhadas. Outra informação importante é que as condições para aplicação do NIDEA são as mesmas do DEA, que o que é entrada e saída intermediária devem ser as mesmas para todos os DMUs, só se diferenciando,
na magnitude e na unidade de medida desses parâmetros de entrada e saída e de produtos intermediários. Já vimos, né? Porque como a ADME é considerada eficiente? Nós temos aqui lojas, 8 lojas, funcionário X1 e vendas Y1. Trabalhando com aquela razão de produtividade, a saída que divide a entrada, temos que apenas o DMU-B se torne eficiente. Ela vai envelopar todas as unidades que são ineficientes. E fazendo aqui um contraponto com uma regressão, por exemplo, mostra que, embora se possa combinar as duas técnicas, elas têm sentidos muito diferentes em termos de interpretações. Também vale aquele conceito, como é que eu faço uma unidade ineficiente se tornar eficiente? São 3 possibilidades. A primeira, você deixa constante o seu produto e tenta reduzir o insumo. A segunda possibilidade é o inverso da primeira. Você vai fixar o seu insumo e tentar aumentar o produto ou a sua saída. A terceira é você fazer as duas coisas de forma simultânea, reduzir o insumo e aumentar também o produto. Então, um pouco do N-Ideia. Esse modelo inicial, N-Ideia inicial, foi desenvolvido por Flore e Grosskopf em 2000, e que propuseram a abertura, ou seja, a inclusão dessa caixa preta. No entanto, os primeiros trabalhos utilizando o IDEA buscavam a solução de um modelo IDEA para cada etapa de forma independente, o que desconsiderava a continuidade das relações entre os estágios, a dependência da interligação. Esse autor, Cal, em 2009, levou em conta a relação entre as etapas com a abordagem IDEA relacional, enquanto Shen et al. 2009 propuseram um modelo N-Ideia considerando a continuidade dos produtos intermediários. Em seguida, Tony e Tsui, em 2009, adaptaram o modelo baseado em folgas ao modelo N-Ideia, permitindo assim identificar as ineficiências não radiais. E a aplicação desse modelo pode ser encontrada em Moreno e Lozano, 2014. Aqui estão algumas referências que você pode buscar para entender esses modelos desses autores, entender mais os aspectos matemáticos, conceituais. E o Moreno e Lozano está aqui. Essa revista, já publiquei nessa revista aqui, no NOR, é uma revista A2, que tem potencial de virar, se tornar, melhor dizendo, uma revista 1. Então, como destacado anteriormente, uma das limitações do IDEA clássico, digamos assim, é negligenciar os estágios internos, quer dizer, implodir essa black box. E nesse momento você vai identificar os estágios que estão linkados aos produtos intermediários. E, na verdade, a existência de conexão entre as atividades é uma característica indispensável nos modelos em IDEA. Embora os modelos em IDEA possam ser encontrados em diversas configurações, em diversos tipos, o modelo serial multistágio, que é esse aqui, é o mais comum, segundo aqueles autores. E aqui nós temos um diagrama hipotético de 3 estágios. Um insumo exógeno, produtos exógenos e produtos aqui intermediários. Então, devido à sua estrutura, para que o ADMU possa ser eficiente nos modelos em IDEA, olha que importante isso. Esta deve ser eficiente em cada estágio. Assim, pode ocorrer de não existir uma DMU que seja totalmente eficiente, seja uma DMU, melhor dizendo, que seja globalmente eficiente, seja 100% eficiente de forma global. Isso quando você considera todo o processo. Desta forma, os produtos intermediários são produzidos e consumidos na DMU,
ao passo que o insumo e o produto são exógenos à estrutura interna, externos a essa estrutura interna. E esses produtos intermediários são endógenos a essa estrutura interna. Além do cálculo global da eficiência, nos modelos NDEA fornece os índices de eficiência de cada estágio, uma vez que o conjunto de possibilidades de produção é modelado no nível de cada estágio, ou seja, de cada subprocesso. Ou seja, cada subprocesso tem a sua própria tecnologia, definindo assim o seu próprio conjunto de pesos e unidade de referência. Bom, turma, esses são os aspectos mais teóricos. Na parte 2, veremos